O How Great Thou Art, traduzido para Quão Grande És Tu ou Grandioso És Tu, dependendo do inário denominacional, é uma das melodias mais cantadas por milhares de denominações cristãs espalhadas por todo o mundo. Segundo o ranking realizado pela revista Today's Christian, ela é considerada a segunda melhor música cristã da história, perdendo apenas para o famoso hino Amazing Grace. Um louvor centenário que tem atravessado gerações e que até hoje tira lágrimas dos olhos daqueles que a escutam e cantam em uma verdadeira intimidade e perfeita comunhão com Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Todos os hinos têm uma história oculta por trás que poucos sabem. Este hino foi inspirado em um momento aterrorizante e amedrontador e de certa forma inspirador. Eu creio que depois desta matéria, você vai cantar esse hino todos os dias da sua vida, prestando atenção em sua letra, e perceberá que ao ser cantado prestando atenção no poema, isso vai fazer uma total mudança na sua vida e você terá uma maneira diferente de enfrentar as suas provações. O How Great Thou Art tem sido o hino mais cantado nas mais variadas igrejas, seja cristãs tradicionais, pentecostais, igrejas protestantes e modernas e atuais, cantada não só por cristãos, como também é cantada por famosos cantores seculares. Quem nunca cantou este hino em um culto da sua igreja e viajou nas asas do Espírito e sentiu algo extremamente celestial lhe envolver? Hoje você vai saber como surgiu essa maravilhosa melodia e letra, e eu tenho convicção que você vai me agradecer por esse vídeo, que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Então não sai daí, fica comigo até o final do vídeo, porque eu volto logo após a vinheta. Que a paz e a graça de Deus e de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que me assistem. Sem mais delongas, eu quero agradecer a você que clicou nesse vídeo. Deus te abençoe muitíssimamente, Muito obrigado. E eu peço que, por favor, ajude esse canal a chegar a mais pessoas. Me ajude a chegar a 1 milhão de inscritos, está perto. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Comentem aqui abaixo, deixem a opinião de vocês, porque é um trabalho árduo produzir conteúdos aqui para o YouTube. E muitas vezes os nossos vídeos são segurados pelo algoritmo. E a única maneira de vocês me ajudar a fazer este vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis é deixando o seu like, que é completamente grátis, não custa nada, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo conteúdo aqui no canal você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E me sigam no Instagram, @ReinaldoOficial, espero vocês lá. E você que quer emagrecer e perder mais de 10 quilos em apenas 30 dias, como eu perdi, este aqui é a solução, é um complemento à base de ervas 100% natural e eficaz. Fica até o final do vídeo para saber como adquirir essa maravilha. Os hinários cristãos são uma poderosa ferramenta para adoração e louvor ao Senhor. Neles encontramos letras com forte embasamento e fundamento bíblico que nos ajudam a expressar o nosso amor por Deus, e através dos hinos o Criador também fala conosco, porque muitos hinários são praticamente uma Bíblia cantada. E hoje eu quero trazer para vocês a história oculta que poucos sabem por trás do hino How Great Thou Art, conhecido no Brasil como Grandioso És Tu ou Quão Grande És Tu. É um dos hinos mais cantados por milhares de cristãos em diferentes igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Para nos aprofundarmos na história, na composição do How Great Thou Art, nós temos que fazer uma viagem ao túnel do tempo,
Ele foi escrito em 1876 pelo compositor Carl Gustav Bollberg. Essa canção foi levada para vários países antes de chegar à costa dos Estados Unidos. Carl Gustav Bollberg, que nasceu em Monsternhas, uma cidade da província histórica de Ismaland, no sul da Suécia, em 16 de agosto de 1859. Seu pai era carpinteiro num estaleiro de navio e sua casa dava bem à frente para o estuário do rio Monsternhas, que é um braço do mar que se formava pela desembocadura de um rio. Bollberg converteu-se aos 19 anos de idade e frequentava uma escola bíblica em Kristinehamn. Com 31 anos, entre 1890 e 1916, Bollberg foi editor de um seminário cristão, o Sanningsvidet, em português, Testemunha da Verdade. Ainda com 52 anos, tornou-se representante de sua cidade no Parlamento da Suécia, o que efetuou até os 65 anos de idade. A inspiração para a composição do hino Malmgränaward foi um dia quente do verão sueco. Em um domingo, quando Bollberg ia para uma reunião em sua igreja, encontrou-se com alguns jovens pouco mais velhos do que ele, os quais insistiam para que ele fosse jogar em sua companhia e mais a companhia de algumas garotas. Bollberg, que esperava encontrar na reunião da igreja o pregador que anteriormente tinha tocado profundamente em seu coração com a sua pregação inspirada por Deus, e não querendo perder a sua nova pregação, não aceitou o convite dos amigos. A mensagem inspirada do pregador naquele domingo sobre o pecado e a graça de Jesus foi diretamente como uma flecha ao coração de Bollberg. Após a reunião, vagueando pelas matas de um lado para o outro sob profunda convicção do pecado, a tal ponto que ao chegar a uma campina, caiu de joelhos e confessou-se a Deus como um pecador irremediavelmente perdido. Nesse estado de espírito buscou o perdão, orando dia e noite, até que ouvindo um menino que morava próximo à sua casa, tentando decorar o versículo de João 14:13 que diz: "Tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei." A sua constante repetição fez com que Bollberg compreendesse a verdade e assim encontrasse perdão e paz. Simplesmente acabou aceitando as palavras de Cristo. Em uma outra tarde de domingo, Bollberg e alguns jovens de sua igreja vinham de uma cidade vizinha aonde tinham participado de um culto de adoração a Deus pela manhã. E retornando da reunião, enquanto caminhavam pelo campo, foram repentinamente atingidos por uma terrível tempestade. Relâmpagos e trovões que sacudiram os céus violentamente. Raios e relâmpagos riscavam o firmamento. Os ventos sopravam fortemente sobre as plantações de trigo. Refugiando-se entre algumas árvores e esperando que o céu clareasse, parasse de chover e trovejar, Bollberg refletiu sobre a grandeza de Deus. Em mais ou menos uma hora, a chuva tempestuosa cessou e um lindo arco-íris apareceu. Ao chegar em sua casa, ele abre a janela do seu quarto e vê o estuário em frente de sua casa, brilhando como um espelho. Do outro lado do rio, pássaros cantavam no bosque, enquanto um funeral acontecia, o que permitia ouvir-se os sinos da igreja local badalando naquele entardecer. Meu Deus, tantas coisas foram mais do que suficientes para que o nosso amigo e irmão em Cristo, Bollberg, mentalizasse alguns versos que havia refletido enquanto ele estava refugiando-se da tempestade, deslumbrando-se pela grandeza de Deus. Aos poucos, os versos iam vindo e ele ajuntava até que, por fim, tem em mãos o poema Stargud, mais tarde batizado como Malmgränaward, que conhecemos por O Grandioso És Tu ou Quão Grande És Tu. Em março de 1886, pela primeira vez, é publicado esse poema no jornal local de Monsternhas. Em 1881, Bollberg publica o seu hino com a música original que conhecemos hoje. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cada hino cristão que você canta em seu inário, seja no livro Hinos de Louvores e Súplicas a Deus, da CCB, ou da Harpa Cristã da Assembleia de Deus, ou Cantor Cristão Batista, ou o Inário Novo Cântico Presbiteriano, enfim, muitas outras denominações têm seu inário próprio que contém esse hino. Cada hino tem um processo, uma inspiração, e nos mostra experiências e o motivo pela qual
foram criados. E isso traz mensagens que falam ao nosso coração. Depois que conhecemos a história do hino O Quão Grande És Tu, nós temos a certeza de que somos filhos de um Deus que não só nos abençoa, mas também nos acolhe, nos abraça e nos perdoa. Para quem não sabe, o hino Onward and Upward, quando foi criado, ele não tinha 4 estrofes e o coro. 2 belíssimas experiências geraram mais 2 lindas estrofes criadas por Stuart Hine, um missionário metodista britânico que traduziu o poema de Boberg e acrescentou a 3ª e 4ª estrofe que diz: quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Quanto Stuart Hine distribuía folhetos a cerca de 200 quilômetros da sua cidade, ele soube de uma notícia de que um homem, a cerca de 30 quilômetros dali, já tinha uma Bíblia. Esse homem chamava-se Dimitri. Stuart vai à sua casa visitá-lo, o que impressiona Dimitri, pois até então ele só havia recebido a visita de 2 cristãos em toda a sua vida. Dimitri conheceu o Evangelho de uma forma espetacular há quase 20 anos antes. Os exércitos do czar russo invadiram a região próxima onde eles viviam, e um soldado, ao fugir rapidamente, deixa com que sua Bíblia caísse ao chão. Dimitri e a vila não sabiam ler, por isso deixaram esse livro guardado por muito tempo. Anos depois, a esposa de Dimitri aprende a ler com uma criança alfabetizada da vila e começa a falar as suas primeiras palavras, e elas foram exatamente o versículo que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Naquele dia, 12 pessoas converteram-se e o irmão Stuart Hine tem uma maravilhosa visão do amor de Deus manifesto do Calvário. Assim surge a 3ª estrofe. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Após a Segunda Grande Guerra, Stuart Hine, junto de sua esposa, tiveram que se mudar para a Grã-Bretanha, assim como 100 mil refugiados de guerra, juntando-se aos quase 165 mil poloneses que já estavam lá. Um cristão desses refugiados foi visitar o casal Hine e fez uma pergunta linda: quando vamos para o lar? Ele perguntou isso porque, ao se separar da esposa por conta da guerra anos antes, ele recusou a aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, já convertido, anelava o dia de poder ir ao lar e encontrar com sua esposa querida, já falecida. Assim, Stuart Hine cria a 4ª estrofe. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Sem dúvida alguma, essas histórias, elas nos mostram mais do que tudo. O verdadeiro, os mais lindos antigos hinos cantados até hoje surgiram do cotidiano, onde Deus, nas pequenas coisas, nos mostra quão grande Ele é e sempre será. O hino Onward and Upward foi criado em meio a uma grande tempestade. Tempestades, às vezes, avisam que vão chegar. Outras virão repentinamente e nos pegam desprevenidos. Utilizamos também esse linguajar para falar acerca daqueles acontecimentos ruins que nos ocorrem. Estava indo tudo tão bem e de repente me sobreveio esta tormenta. É verdade, Jonas enfrentou uma terrível tempestade e tormenta em alto mar por conta da sua desobediência. Mas nem todas as tempestades que enfrentamos na vida significam um alerta de que estamos fora da vontade de Deus. Até mesmo os discípulos navegavam com Jesus no barco durante uma tormenta. O navio que o apóstolo Paulo viajava enfrentou um fenômeno atmosférico rico de ventos poderosos, que os deixaram completamente perdidos em alto mar por vários dias, até que o navio se arrebentou contra as pedras,
Mas um anjo de Deus apareceu a Paulo e lhes disse: nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Atos 27:34. Ou seja, mesmo na tempestade, Deus estava junto a Paulo, prometendo-lhe que o preservaria, bem como a todos os que o acompanhavam. Toda vez que uma tempestade bater sobre a nossa vida, as palavras do profeta Naum podem trazer consolação e a certeza que o Eterno se mantém soberano sobre os acontecimentos que se projetam à nossa frente. Deus não é pego de surpresa porque Ele está lá. Naum 1:3 diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. É claro que ninguém deseja viver no olho do furacão, pois isso faz parte de nós, buscarmos segurança e previsibilidade. Queremos ter uma vida tranquila, livre de tribulações e de más notícias, mas há algo maravilhoso que a tormenta ela pode produzir. Quem pode negar que justamente na tempestade não se iniciará um caminho de volta ao Pai para aquele que andava longe, e que uma tremenda mudança de vida ocorrerá a partir dali? Benditas tempestades, onde bem em meio a elas seremos finalmente acordados do nosso sono, despertados para a vida. Estar no olho do furacão em meio a uma grande tempestade é uma oportunidade para repensar sobre a nossa existência. Há um aprendizado em curso. Deus tem lá os seus modos peculiares de agir e fazer as coisas para atingir os seus propósitos. Foi em meio a uma noite de fortes ventos e perigo de morte que Jesus apareceu aos discípulos andando sobre as águas. Mas eles gritaram: é um fantasma! Mateus 14:26. É sempre assim. Se estamos em meio à tormenta, ficamos tão apavorados que é difícil perceber a presença de Jesus. Quando sou capaz de vislumbrar aquele que preside as tempestades, a ansiedade já não tem poder de nos dominar e tudo se torna mais fácil. Jesus quer ser visto porque Ele está logo ali na frente e Ele quer acalmar as tempestades e as tormentas na minha e na tua vida. Deixe a sua opinião nos comentários, comentem aqui abaixo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas em grupos, dos WhatsApps da igreja, da família, dos amigos. Deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E eu termino mandando um abraço fraterno na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e não sai desse vídeo. Olha aqui, o produto é maravilhoso, 100% natural, sem contraindicação. Eu perdi mais de 12 quilos em 3 meses e continuo mantendo. Então veja o recado do nosso irmão Rodrigo para você saber como adquirir essa maravilha. Uou! Paz de Deus, irmãos, aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nutrion aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó, o Nutrion Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutrion, que o Nutrion é top, vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutrion.